Shalom, amados, boa madrugada, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Reis 7. E você vai ler na sua casa 1 Reis 8 e 9. Amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, te entrego o controle dessa live, em nome de Jesus. Eu não tenho nada, Pai, para oferecer a ninguém. Mas, amigo Espírito Santo, o Senhor conhece o coração, o Senhor sonda as mentes e sabe o que cada um precisa ouvir essa noite. Sabe o que eu também preciso ouvir essa noite. Então, toma a direção, toma o domínio, tudo é seu. Amigo Espírito Santo, nós reconhecemos que precisamos da sua presença. Precisamos da sua orientação para que a gente possa fazer as escolhas certas nesse dia. Toma, Pai, a vida de cada um que vai ouvir essa live nas tuas mãos. Em nome de Jesus, vem com a sua transformação. Amém. Vamos começar a leitura. O Palácio de Salomão. É um pouquinho longo, tá? Eu vou ler um pouquinho mais acelerado para não ficar muito cansativo. Onde o Espírito Santo tocar para falar, a gente toca, eu falo, se não, a gente faz uma oração final pelas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de colunas de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas, que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas, e as 3 fileiras da janela de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. Sala do trono, também chamada de salão de julgamento, onde Salomão julgava as questões, era forrada de cedro desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa de Salomão, onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para sua esposa, filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas, desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sobre medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com as pedras grandes preparadas na pedreira. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento e outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras cortadas sobre medida e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo, tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. Tarefa de Hurã. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. O seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice especializado em bronze. A sua mãe era da tribo de Naftali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. As 2 colunas de bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 m de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham o formato de lírios, mediam 1,80 m de altura e foram colocados numa parte redonda, que ficava por cima do desenho de corrente.
Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim. A que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas, e assim foi terminando o trabalho das colunas. Um tanque de bronze. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora, no tanque, havia 2 carreiras de cabaça de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como uma borda de copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40 mil litros. Vou falar com você. Aqui a gente está lendo as formas como o Palácio de Salomão foi construído, mas deixa eu te falar uma coisa que enquanto eu li o Senhor trouxe, que é sobre Salomão, né? Quem leu a palavra, quem leu o livro de Reis, conhece a história de Salomão. Salomão foi um escolhido por Deus. Deus se alegrou de Salomão, assim também como ele se alegrava de Davi. Deu a Salomão muita sabedoria, mas existia algo determinado por Deus. Ele não aceitava que os seus filhos se misturassem com outras mulheres que não fossem de Israel. Por quê? Devido aos costumes. A Bíblia ela nos dá orientações muito importantes e que a gente deve aplicar na nossa vida. Por que o Senhor não queria mistura? Porque existiam adorações diferentes. E Deus conhece a humanidade. Nós sabemos, né? Vou até brincar. Como o homem, ele geralmente é facilmente levado pela mulher, a qual ele gosta, que ele ama. Eu sei que às vezes a gente acha até difícil, né? Encontrar isso, mas existem, né? Existe aquele primeiro amor, da mesma forma que existe aquele primeiro amor quando a gente encontra Jesus, entre o homem e a mulher também existe aquele primeiro amor. E o Senhor sabia que viria a corrupção através disso. Tanto que, quando Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel, o que Balaão fez? Eu sei como eu corrompo eles. Mande as mulheres do seu povo irem lá corromper eles. E ele não pôde amaldiçoar, mas através das mulheres dos outros reinos que iam lá e se misturaram, fizeram o povo de Israel a adorar outros deuses e serem ingrato com Deus que fazia tudo por eles. Não foi diferente na vida de Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, tantas que eram suas esposas e tantas que foram suas concubinas, cada um de um lugar. Salomão foi muito político, ele fez muitas associações e ele ia casando com essas mulheres para trazer benefícios, talvez para o reino, benefícios que ele não precisava de associação nenhuma. Porque uma vez que Deus te abençoa, você não precisa dar jeitinho para o que Deus quer fazer. Só que cada esposa trouxe a sua adoração, trouxe o Deus que elas criam de acordo, né, com os seus países, com as suas culturas. E ali Salomão foi se corrompendo. Ele foi se vendendo. Ele só conhecia o Deus sobre os deuses que fazia todas as coisas. Mas ele dividiu a glória de Deus. Ele começou a mexer com coisas que ele não devia mexer. Coisas que era proibida pelo seu Deus, o Deus que deu o reino para ele. Salomão não era o primogênito. Pela linhagem, pela forma correta, ele não era para ser rei. Ele já veio de uma esposa que foi roubada, que foi tomada, onde seu esposo foi assassinado para que Davi
se casasse com Betseba. Tanto que houve um preço de sangue, sangue por sangue, né? Que as pessoas não gostam de falar, mas foi sangue por sangue. Urias, pelo primeiro filho, não é verdade? Houve uma consequência. Depois disso veio a espada para dentro da casa de Davi. E só coisas ruins foram acontecendo com a sua linhagem, com seus filhos. Então, como nós devemos ter cuidado com que nós nos associamos? Às vezes, aí eu vou tirar aqui do meio religioso e vou trazer para a sua vida normal. Às vezes você é uma boa pessoa, às vezes você trilhou todo um caminho, mas você fez uma nova amizade por esse caminho. E você agora passou a criar hábitos que você não tinha. Mas você gosta muito dessa amizade, ou às vezes é um relacionamento, você começa a fazer coisas que antes não fazia parte. E por que não fazia parte antes? Um exemplo, você não bebia, só que a pessoa que você está, ou o amigo que você anda agora, bebe. E você começa a beber, porque você sai com esse amigo, você se agrada. Mas você tinha toda a liberdade antes para beber, por que você não bebia antes? E por que agora você está bebendo devido a essa influência? E começa a mudar a tua rotina, a mudar os teus hábitos. E quando você vê, você está fazendo coisas que não faria, coisas que não estão dentro do seu princípio. Porque nós temos algo, coisas que o nosso coração ele arde. São coisas que nós já nascemos com ele. Sonhos, projetos, senso de certo e errado, coisas que aprendemos de acordo com o tempo. Então, tudo que nos atrapalha, tudo que mudou o nosso jeito de agir e que, na verdade, às vezes nós nem faríamos, mas estamos fazendo no momento só para agradar alguém, está fugindo de nós, pese isso na balança. Às vezes, o dinheiro que você gasta com aquela bebida, sendo que você nem bebia, você poderia estar investindo na sua vida pessoal, você poderia estar fazendo uma academia, comprando uma roupa. E às vezes, ali da bebida, eu falei da bebida, mas poderia ser drogas, poderia ser prostituição. Você era uma pessoa centrada, mas a pessoa que você sai vive na prostituição. E eu vou sair e você também vai. Isso nem era de você não tinha esse costume, nunca ligou para a prostituição, ficar saindo com um e com outro, e agora você faz, e agora você está trazendo consequências para o seu corpo, porque um abismo abre outro abismo, e há caminhos que parecem bons, que aparentemente agradam o teu corpo, mas são caminhos de morte, coisas que podem trazer para você doenças, pode trazer para você depressão, pode trazer tristeza. Então, cuidado com quem você tem se associado, os costumes que vão além do que apenas uma diversão, coisas que você não faria, mas que você faz só para agradar os outros. Procure agradar a si mesmo, porque na verdade a gente muito pouco agrada a Deus. A gente costuma fazer as coisas que nos agradam, que nós gostamos, porque nós temos dois lados da moeda, aquele que domina e aquele que é dominado. O que domina faz o que quer, muitas vezes não pensa em você que é dominado, faz valer a sua própria vontade, não tem aquela divisão. E aquele que é dominado geralmente tem uma carência emocional, uma necessidade emocional do outro. E geralmente é a parte que sempre deixa para lá, que sempre releva, que sempre se anula e deixa que o dominante faça e prevaleça sempre a vontade dele. Talvez você é aquele que se anula. Eu não estou falando com o dominante ele também precisa ser tratado, porque aquele que não sabe abrir mão de nada pelaquela pessoa que está ali do seu lado, ele não ama, ele é doente, precisa ser tratado. Mas você que é dominado é pior, você que tem uma carência emocional é pior, porque você não faz mais nada para você está sempre fazendo para agradar o outro, e quando você viu, você já se perdeu, e às vezes já está dentro de uma depressão, que você nem sabe que é depressão, e você só vive para o outro, só pensa no outro, não tem mais sonho, não tem projeto, não tem mais nada, tua vida já até perdeu a razão.
E às vezes a gente procura em Jesus a falta, porque sim, realmente ele supre essa falta, mas você precisa ser curado. Amém? Procure realmente Jesus, mas de todo o coração, não para pedir que essa pessoa mude, mas quando você procurar Jesus, você fale assim: Jesus, me mude, me cure, porque a gente precisa se conhecer primeiro e ser curado e mudado primeiro. Não é sobre o outro, é sobre você. Porque eu não vou nem dizer de salvação, porque todo mundo sabe que é individual. Mas se você tiver uma doença e precisar de um remédio, quem tem que tomar o remédio é você, não é o outro. Quem tem que se cuidar é você, não é o outro. Você tá entendendo? São detalhes muito importantes. Então, vamos nos cuidar. Vamos terminar a leitura? Vamos continuar aqui do 27, ainda tem bastante coisa para ler. As carretas de bronze. Urã fez também 10 carretas de bronze, cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados que eram montados em molduras. Nesses painéis haviam figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais. Em relevo, cada carreta tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras e espirais de relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo para dentro dela. E ao redor dela haviam entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura, elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça, com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem, seus eixos e bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada carreta, as quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. Os apoios e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia. E ao redor dessas figuras havia desenhos em espiral. Foi assim, então, que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Urã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 do lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Lista resumida dos objetos do templo. Urã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam em cima das colunas, desenhos de corrente entrelaçadas com cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras de 100, ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Orã fez para o rei Salomão eram de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição, entre Sucote e Sartã, no vale do rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze porque eram muitos, e por isso seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que ficavam em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte, as flores, as lamparinas, os tenazes, as taças, tesouros de cortar o pavio de lamparinas, bacias, os pratos para os incensos, os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo que davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho no templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e os outros objetos. Amém? Encerramos mais uma live de leitura da Bíblia. Lemos 1 Reis 7, leia em casa 1 Reis 8 e 9, em nome de Jesus. Fique com Deus, que o Senhor abençoe a nossa noite, em nome de Jesus. Shalom, shalom.